relação entre o contribuinte e o fisco é grosseiramente assimétrica. De um lado, o Estado, com o monopólio da coerção, com uma legislação cuja lógica favorece sempre o setor público, com a interpretação das normas conflitantes sempre a critério do fisco, e com cortes de justiça estatal que violam o princípio da equidistância entre as partes. Afinal, os juízes são servidores públicos e recebem seus salários pela arrecadação tributária. Do outro lado, subordinado pela lei e culpado pela presunção de má-fé, o pagador de impostos, ferido até na nomenclatura. Me arrancam tudo à força e depois me chamam de contribuinte. Milor Fernandes é que falou isso. Diga aí o tema do Linha de Fogo dessa semana, Luan. Hélio, o Código de Defesa do Pagador de Impostos pode ser votado nessa semana pela Câmara dos Deputados. É o PLP 17 deste ano. É a aposta legislativa para tornar a cobrança de impostos no Brasil menos complexa e mais justa para todos os agentes econômicos. Ele é uma iniciativa de 22 diferentes parlamentares e tem o apoio da Frente Parlamentar do Livre Mercado. O projeto cria uma série de direitos e proteções para impedir alguns abusos contra os pagadores de impostos ao restringir o poder de autuação da Receita. Entre as novidades trazidas pelo projeto, por exemplo, estão a proibição dos fiscais autuarem um contribuinte sem antes ouvi-lo previamente. Uma outra iniciativa que passará também a ser proibido autuações fiscais com interpretações diferentes de decisões do STJ e do STF, e o poder público também não poderá mais criar taxas com uma finalidade de arrecadação se o projeto for aprovado. Isso porque vai ser necessário comprovar a necessidade daquela taxa e os valores cobrados também vão precisar ser proporcionais ao serviço prestado. Mas essa proposta ela tem trazido muita polêmica. A Unafisco, que reúne os auditores fiscais da Receita Federal, chamou, por exemplo, o projeto de Código de Defesa dos Sonegadores, afirmando que ele vai prejudicar a fiscalização de movimentações financeiras suspeitas e que também pode atrapalhar a arrecadação de impostos. Mas a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que representa mais de 5 milhões de empresas no Brasil, pensa diferente. A entidade afirma que o código, na verdade, reforça a luta em defesa do empresário brasileiro ao trazer direitos, garantias e responsabilidades. Bom, afinal, como que a gente vai conseguir defender os pagadores de impostos? A saída é mesmo este projeto? Linha de Fogo dessa semana é com um dos autores da proposta, o deputado federal Felipe Rigoni, do União Brasil, do Estado do Espírito Santo. Bem-vindo, deputado Rigoni, um prazer estar com você, parabéns pelo projeto. Queria começar logo com uma pergunta: como vai a tramitação desse projeto na Câmara? Deve ir a plenário em breve? Como é que está a aceitação dele perante os seus colegas deputados e, principalmente, como é que está a pressão do lobby das fazendas públicas, da Receita, dos fiscais contra esse projeto? Bom, primeiro, olá, Hélio, olá todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, a tramitação está bem adiantada, a gente já está com o relatório final em mãos, e a depender de quão rápido for a votação da PEC Kamikaze, que é o que está sendo votado agora no Congresso, a gente vota ainda essa semana o nosso PLP. Já temos um acordo com o presidente Lira, ele seria o primeiro projeto pós-votação da PEC número 15. Então, nós temos uma excelente perspectiva de votação ainda essa semana no nosso PL, se não, no mais tardar, na primeira semana de agosto, logo quando a gente voltar do recesso parlamentar. E o lobby das receitas, vamos dizer assim, de fato aconteceu, foi forte, etc., mas a única coisa que a gente teve que fazer de mudança, e fizemos, não só por conta deles, por algumas imprecisões que tínhamos no texto inicial, que acabavam colocando muito abrangente algumas limitações. Então, por exemplo, a gente proibia a Receita de levar a polícia se não tivesse uma autorização judicial. Mas existem casos, como na aduana, quando você está na fronteira, etc., que não há tempo de ter uma autorização judicial para você levar a polícia. Então, a gente previu
casos específicos, com justificativas específicas, para que eles levassem o policial. Então, o que a gente fez foi um ajuste no texto, mas não mudou em absolutamente nada o centro do texto, que vai, de fato, tornar o Brasil muito mais estável, e a relação entre o fisco e o pagador de imposto vai ser uma relação muito mais harmônica. Deputado Rigoni, obrigado pela presença. Poderia destacar as principais garantias que o projeto cria para o pagador de impostos? Afinal, por que ele é bom para o Brasil? Perfeito. Bom, primeiro, por que ele é bom para o Brasil? Parte do fato de que todos os países da OCDE têm algum tipo de código do pagador de imposto, né? O nosso, em específico, é bem inspirado no Taxpayer Bill of Rights, que é dos Estados Unidos, que é justamente para você impor limites ao Estado. O Estado, você sabe bem, ele acaba, por naturalidade, querendo se inflar demais e querendo ir para cima da sociedade, né? Isso acaba sendo um pouco natural. E você precisa ter alguns limites, alguns mecanismos de contenção da atuação do Estado. E este projeto é um desses mecanismos. Você coloca limites na atuação e prerrogativas muito claras. Então, você coloca uma série de direitos do pagador de imposto. E toda vez, por exemplo, que ele tiver uma autuação ou uma fiscalização, ele vai ter direito à defesa prévia, análise dessa defesa prévia, tudo vai ter que ser analisado com prazos específicos, justamente para a gente ter uma estabilidade nessa relação. Porque hoje, muitas vezes, você recebe uma autuação dizendo que você tem que pagar uma multa de R$200 mil em 12 horas. Se você não pagar em 12 horas, seu CNPJ está suspenso, sua inscrição estadual está suspensa. Isso não vai acontecer mais. Agora, tudo vai partir de um processo de contraditório e ampla defesa para que os pagadores de imposto tenham o direito de questionar, tenham o direito de se defender e, quando errarem, também tenham o direito de se retratarem de uma maneira correta, né? É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso PL. Deputado Felipe, mas o PL, ao determinar essa necessidade de defesa prévia, de ter que ouvir o contribuinte antes, como você estava alegando, a Receita ela tem alegado que isso pode prejudicar investigações acerca de movimentações financeiras suspeitas, né? Então, por exemplo, poderia prejudicar o combate à lavagem de dinheiro. Você concorda? De maneira nenhuma. O que nós estamos fazendo aqui é instituindo um processo em que todas as áreas do direito existem. No direito penal, você tem o direito ao contraditório e ampla defesa. No direito civil, você tem contraditório e ampla defesa. E no direito tributário, você também tem que ter, né? O que nós estamos fazendo aqui é colocando uma prerrogativa de defesa para todos os pagadores de impostos. E tem um detalhe, Luan. Aquele que é sonegador, fraudador, devedor quanto mais, todas as penas são dobradas e todos os descontos são pela metade, que a gente coloca aqui. Nós estamos diferenciando muito bem o bom pagador de imposto do mau pagador de imposto, que esse, inclusive, é o grande objetivo desse PL, é dar uma estabilidade, uma proteção aos bons pagadores de imposto. A partir desse PL, os maus pagadores de impostos não só serão punidos, mas serão punidos em dobro. Perfeito, deputado. Uma outra iniciativa dentro desse projeto é você restringir a criação de taxas pelo poder público para tentar combater aquelas taxas que são criadas com finalidade arrecadatória e, assim, dentro da classe tributária de taxa, não é isso a finalidade dela. Você poderia comentar um pouco mais o que muda a partir do projeto? O que muda é o seguinte: hoje acontece muito em prefeituras, tá? Muito mais do que em governos estaduais da federal. Então, você tem lá uma taxa de um serviço específico que a prefeitura começa a cobrar. Só que esse serviço já é função da prefeitura, ele deve ser financiado pelo imposto, né? E ele cria uma taxa para arrecadar, né? Só que taxas, elas são uma maneira de você arrecadar para um fim muito específico de fiscalização, né? E, usualmente com poder de polícia, inclusive, né? Então, o que a gente coloca? Para você instituir uma taxa, vai ter que ter uma justificativa muito clara e a taxa vai ter que ser na proporção do custo daquele serviço fiscalizatório. Vou dar um exemplo aqui. A CVM ela cobra uma taxa para os assessores de investimento. A gente acabou de mudar, inclusive, essa taxa, porque ela era muito alta, ela chegava a R$10.500 por ano, que é muito mais do que a CVM precisar para fiscalizar o serviço deles.
Então, a gente fez um cálculo e colocou na proporção exata do custo que a CVM tem para fiscalizar. E isso vai ser feito no Brasil inteiro, porque está cheio de prefeitura criando taxa para arrecadar, já que eles não podem criar imposto. Perfeito, Rigoni. A gente tem visto aí benefícios do projeto, mas uma coisa que se fala no Brasil e se discute há mais de 30 anos é sobre uma reforma tributária ampla. Sim. Esse projeto aí não seria mais um puxadinho tributário? Não seria melhor fazer uma reforma tributária mais ampla? Muito pelo contrário, porque isso aqui não tem a ver com o tributo, tem a ver com o processo de arrecadação e fiscalização dos tributos, né? São coisas diferentes. Então, vamos supor, nos Estados Unidos você tem todos os tributos, quando eles querem fazer uma reforma de tributo, eles fazem, mas o Código de Defesa do Pagador de Imposto continua lá, né? Aqui nós estamos dizendo, basicamente, quais são os direitos e os deveres que o pagador de imposto tem diante do Estado, para, essencialmente, proteger o pagador de imposto de qualquer abuso, né? Então, não é a tributação em si, é a relação entre o coletor de impostos e o pagador de impostos. É isso que nós estamos regulando aqui. Felipe, a gente tem agora, aproveitando que o senhor está no Congresso aqui em Brasília também, a gente tem agora o código, como você estava falando, é para defender o pagador de impostos, mas a gente está em votação agora nessa noite a PEC Kamikaze. Ela defende o pagador de impostos também, na sua opinião? Não, desculpa a palavra, ela fode o pagador de imposto pra caramba. Mas o que acontece assim? É um absurdo a PEC. Você cria um estado de emergência casuístico, temporário, para as eleições. Você estoura o teto em mais de 40 bilhões de reais, o que vai ter um efeito inflacionário, e daqui a 3, 4 meses você vai tirar todos os benefícios das pessoas. Então é uma maldade dobrada, né? Você vai dar o picolé com uma mão e tirar com a outra. Isso é um absurdo. Com as pessoas que vão receber esses benefícios, com os pagadores de impostos que vão ter que arcar ainda mais com esse tamanho de custo, e com todo mundo, porque a inflação vai ter um efeito inflacionário, com certeza, por conta dessa PEC. Então, eu acho ela um completo absurdo. Bom, então o senhor já adiantou seu voto, mas você acredita que ela vai ser aprovada ou que o Congresso, a Câmara, os deputados vão barrar a proposta agora? Olha, semana passada ela ia ser rejeitada, por isso foi adiado a votação. Eu imagino, infelizmente, que ela já tenha votos para ser aprovada, mas vai ganhar, mas por pouco, não vai ganhar por muito, não. E a gente continua aqui na luta para conseguir fazer mais pressão e tentar reverter essa situação. Deputado Rigoni, obrigado pela sua participação aqui no Linha de Fogo, meu conterrâneo capixaba. Espero que, apesar de estar em Brasília, esteja comendo bastante torta capixaba também. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bem, Hélio. Esse foi o deputado Felipe Rigoni. Você viu que na pauta da Câmara nós temos aí um projeto que, na opinião dele, fode o pagador de impostos e outro que protege. Pois é, eu acho que ele tem razão pela PEC Kamikaze. É um projeto eleitoreiro, claramente, que custa 40 bilhões de reais adicionais acima do teto de gasto, então ele tem toda a razão. O termo que ele usou é verdadeiro. Agora, o projeto que a gente está falando aqui, né, tema da entrevista do deputado, que é o Código de Defesa do Pagador de Impostos, é isso que ele explicou. Não afeta a tributação, a capacidade de arrecadar e nada disso. É um projeto que enumera os direitos do pagador de impostos, né, ou do contribuinte, como o Estado prefere. É complicadíssima a situação de assimetria, Luan, como eu falei no início. Teve um livro, 10 anos atrás, que virou supostamente o maior livro do mundo, compilando toda a legislação tributária brasileira. Um livro de 42 mil páginas, com uma lombada maior que 2 metros, feito por um advogado de Minas Gerais chamado Vinícius Leôncio.
E ele foi lá devagarzinho, apurando todas as normas tributárias desde a Constituição de 88 e chegou a esse número de, se não me engano, 275 mil normas. A gente já está, passado 10 anos, em 450 mil. O livro original, diziam lá, pesava o equivalente a 2 rinocerontes. Agora o rinoceronte já teve filho, o casal já teve filho, está esperando mais um. Né? Então a gente continua com esse ritmo de, se eu não me engano, 33 normas criadas por dia, que o pagador de impostos é obrigado a conhecer todas. Ele não pode alegar desconhecimento de uma dessas normas. Não, 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 não. A Receita pode interpretar a norma como ela quer, tem direito a fazer isso, mas o contribuinte, ele tem que saber todas essas normas, se descumprir alguma, está arriscado tomar autuação e multa. Ou seja, a assimetria é violentíssima. Por isso que eu gosto muito de um dos dispositivos desse projeto, que é impedir, proibir que a interpretação da Receita difira da interpretação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça, porque senão já mostra de novo, está fazendo o uso de má fé da assimetria, do poder do Estado de ir lá e sair autuando o pagador de impostos. Exatamente, Hélio. Esse livro que foi produzido pelo Vinícius Leôncio, né, ele demorou muitos anos, né, para conseguir fazê-lo, né, foi um protesto, e aí o livro tinha mais de 8 toneladas, né, essa era a carga tributária brasileira na época, e você sabe que ainda ficou faltando código, né, porque algumas prefeituras no Brasil, elas não têm o código tributário na época, né, não estava disponibilizado online. Então, teve mais de 200 cidades que ele não conseguiu. Então, assim, não era exatamente 100% de toda a legislação tributária no Brasil. E como você estava falando, lembra um pouco até aquele romance do Kafka, né? Em que você tem que responder um processo sem saber exatamente o que você acabou errando, né? Porque praticamente é humanamente impossível, né? Você tem que contratar um exército de contadores e advogados para você conseguir se defender disso, né? Aliás, tem um tema que eu acho que não está no projeto, com certeza eu li, não está, que é um tema do chamado Sincor, que é um sistema da Receita Federal, que ele sabe todos os créditos e todos os débitos do pagador de imposto. Né? E ele não revela para o pagador de imposto eventuais créditos que ele tenha, prejuízos fiscais do passado, etc. Isso deu vazão, inclusive, a uma decisão do ministro Fux, a 673.707, fazendo habeas data para que essa empresa pudesse saber, então, afinal, que créditos ela tem, que ela pode aproveitar em relação ao fisco. Ou seja, uma das coisas, a gente podia até submeter ao deputado uma proposta para ter uma emenda de incluir, olha, o Sincor tem que ser transparente, esses dados são dados públicos, de Estado e do consumidor. Então, o contribuinte tem que saber se ele tem eventuais créditos, não precisa recorrer ao Supremo para descobrir que créditos ele tem. Quer dizer, então veja como é kafkiano mesmo, né? Eles usam a informação contra o pagador de impostos. E piora, viu, Luan? Porque é o seguinte, eles ganham bônus de desempenho. O Supremo, inclusive, se eu não me engano, em 2017, deu ganho de causa para essa questão da legitimidade desses bônus. Ou seja, existe um incentivo, Luan, para eles fazerem mais autuações e arrecadar mais, ainda que não seja uma arrecadação sustentável, porque está em base numa interpretação extravagante lá da Receita. E olha que tem muita arrecadação extravagante aí, de interpretação extravagante, porque são mais de 6 trilhões, quase o PIB brasileiro, Luan, 6 trilhões de reais de litígio, de disputas entre os fiscos e as empresas no Brasil. Imagina que loucura, porque é isso, tem bônus. Esse negócio do bônus me lembra, Luan, como era no Império Romano, com os publicanos. O Império Romano, quando tinha províncias lá, ele leiloava ao maior pagador
para um sujeito, um publicano, que faria então a coleta de impostos e se tornava sócio do império no esbulho da propriedade dos outros. Então, quando você bota um fiscal, um auditor, para receber bônus de desempenho, você está fazendo uma coisa, em boa medida, similar a essa coisa lá do Império Romano. Hélio, o deputado Felipe Rigoni discordou da afirmação de auditores da Receita de que seria um projeto que protegeria os sonegadores, né? Ele diz que ele diferencia o bom pagador de impostos do sonegador. O que você achou dessa distinção? É isso mesmo. Você não pode ir atrás de um cidadão, de um contribuinte de boa fé e tratá-lo como se fosse um sonegador, um falsário, e isso costuma acontecer no Brasil. Luan, é incrível como a técnica de arrecadação da Receita mudou ao longo das décadas. Algumas décadas atrás, tudo se baseava em declarações do próprio contribuinte. Você fazia a sua declaração, você dizia o quanto você tinha ganhado, sei lá o quê. Agora a Receita já tem pronta a declaração e usa um instrumento que é o tal do imposto na fonte. Antes de você receber o dinheiro, ele já pede para alguém, um banco ou uma outra empresa pagadora, para tirar o imposto. Você não vê nem a cor do dinheiro. Ou seja, você não tem nenhuma boa-fé, presunção de boa-fé. Ele já quer levar esse dinheiro embora para ele. Você não declara nada. Ele já tira isso para ele. E, ironicamente, você sabe quem inventou e implementou esse sistema, né? Você sabe? Não. Não sei dizer. Milton Friedman, quando era funcionário do Tesouro americano, ali na guerra, ele falou, olha, a gente deveria arrumar uma forma mais automática de arrecadar, e ele inventou e implementou esse sistema que a gente acabou copiando, como quase tudo, a gente copia as besteiras, e hoje a gente tem grande parte da arrecadação tributária baseada nisso. E não é só isso, como você sabe, Luan, é um Big Brother. A Receita sabe toda a tua movimentação em conta corrente, sabe onde você tem participações acionárias, sabe os seus imóveis, registro de tudo que você tem, e ainda por cima fica te intimidando, né? Como o deputado falou, olha, em 12 horas você tem que pagar 200 mil, senão eu tiro de você a tua inscrição estadual, que significa que você não pode faturar. Imagina que loucura que é uma atitude sem o devido processo. Então, Luan, realmente chegou a hora de um Código de Defesa do Pagador de Impostos. Milton Friedman, Nobel de Economia e um dos liberais mais famosos do século XX, né, Hélio? Mas, apesar da proposta... Perfeito, viu, Luan? Ninguém é perfeito. No caso, ele acabou criando aí o ovo da serpente, né, como você afirmou. Mas a gente tem aqui, Hélio, um ponto interessante, né, que o projeto ele propõe a defesa do pagador de impostos, mas o brasileiro ele trabalha 149 dias por ano só para pagar eles, né? Então, uma verdadeira proteção do pagador de impostos não seria reduzir brutalmente essa carga tributária? Não tem dúvida. E como eu costumo dizer, né, moralmente falando, o imposto é equivalente ao roubo, porque é subtrair a propriedade de alguém sem o seu consentimento. Ah, mas Hélio, a pessoa tem o direito de votar a cada 4 anos. Mas isso não tem nada a ver, ela não deu autorização a ninguém para tomar a propriedade dela. A questão de como você financia determinados serviços públicos importantes é uma questão separada. Eu estou dizendo só a natureza do ato de imposto. Né? E por que isso é importante, Luan? Por que eu estou falando essa definição? Porque a história da liberdade é, em essência, a história da taxação. As revoluções ao longo dos milênios, as revoltas, sempre envolveram, normalmente, no que tangia a liberdade, a taxação, desde lá de trás, mesmo no Brasil, o quinto dos infernos, na Inconfidência Mineira, com a morte de Tiradentes, eram 20% só do que você produzia de ouro lá. Agora a gente tem 40% de carga tributária sobre tudo. Canudos, Revolução Farroupilha, todas essas tiveram motivação de impostos. Então, se a gente não falar sobre a natureza dos impostos, que não é uma natureza consensual, é uma natureza, porque está aí o próprio nome, de imposição. Não quero saber, eu vou tirar a sua propriedade, porque aqui 513 caras decidiram em Brasília. Pronto.
acabou, e tem que fazer. Quer dizer, a gente espero que um dia, né, a gente chegue num mundo que dependa menos desse tipo de coerção de cima para baixo, onde poucos determinam o esbulho da propriedade privada das pessoas. Mas sim, você tem razão, tudo que diminuir já está bom, né? Então, até chegar a esse ponto que eu acho que é o ideal, falta muito. Então, o nosso trabalho até lá é fazer diminuir na medida do possível, sempre, a todo instante, com esse foco de chegar no ponto certo. Bom, e nós estamos agora nas mãos do Congresso, né, nas mãos aí dos deputados. Vamos ver se rejeitam a PEC Kamikaze e aprovam um Código de Defesa do Pagador de Impostos. Vamos ver. Muito obrigado, Hélio. Esse foi o Linha de Fogo dessa semana. Até a semana que vem. Obrigado, Luan, e obrigado, pessoal, por nos assistir.